voltamos, deu um problema no microfone aqui, mas agora tudo resolvido. E vamos recomeçar com uma questãozinha bem básica aqui, mas que muita gente não saberia responder. A questão é de gênero de substantivo. Ele pergunta o seguinte: a correção gramatical do texto seria mantida caso o artigo o fosse substituído por a, e a palavra conhecido fosse flexionada no feminino conhecida, dada a variação de gênero característica da palavra diabetes. Ou seja, qual é o gênero da palavra diabetes? É uma palavra masculina, é uma palavra feminina ou é uma palavra de dois gêneros? O diabetes e a diabetes. Uma palavra de dois gêneros, por isso que sim, a correção seria mantida, Gente, é uma questão básica, né, mas que muita gente não saberia responder, já que se preocupa muito com a sintaxe e deixa a morfologia de lado. Morfologia também é extremamente importante, né? Eu me lembro de um concurso da Câmara dos Deputados que perguntou para o aluno a flexão de plural de cidade-estado, né? Que pode ser cidades-estados, mas também pode ser cidades-estado. Então, fiquem atentos aos plurais, né? Plural e gênero de substantivo. O item aqui é certo. Questão 17. Questão 17 é lindíssima, lindíssima. Está cobrando uma coisa chamada de pronome relativo e regência. Olhem só, todo mundo sabe que pronome relativo exerce função sintática. Para que serve o pronome relativo? Para retomar um termo e para exercer a função desse termo na oração seguinte. Observem aqui. As células imploram pelo açúcar que não conseguem, esse que retoma açúcar, que não conseguem receber e sai literalmente da urina. O vocábulo que... e que sai, e que sai, literalmente da urina. Esse que retoma quem? Açúcar também. Só que o primeiro que está ligado a receber, porque a oração, essa é a primeira oração adjetiva. E a segunda oração adjetiva é essa aqui, que sai literalmente da urina. Então, vejamos o que ele está perguntando. O pronome relativo, ele retoma um substantivo e representa esse substantivo na oração seguinte. Olha o que ele está perguntando. O vocábulo que nas duas ocorrências tem o mesmo referente, que é açúcar, sim, e desempenha a função sintática de sujeito nas duas orações em que se insere. Vamos ver? Que não conseguem receber. Troquem esse que pelo nome açúcar. Vocês vão perceber o seguinte, quem que é o sujeito de conseguem? As células. Então, o sujeito conseguem receber. As células não conseguem receber. O que as células não conseguem receber? O açúcar. Mas quem que é o açúcar nessa oração? O que? Então, ele exerce o papel de objeto direto. Quem recebe, recebe algo. Já aqui embaixo não, E que sai literalmente da urina. O que sai literalmente da urina? O açúcar. Então, aqui ele é sujeito. Na segunda oração, o que retoma açúcar exerce função sintática de sujeito. Na primeira oração, o que retoma açúcar não exerce função sintática de sujeito, ele exerce função sintática de objeto direto, já que, ao colocar a oração em ordem direta, a gente percebe que a estrutura é a seguinte: as células não conseguem receber o açúcar, por isso que é objeto direto. Logo, o item é errado, errado. Próxima questão. O período teve início, então, uma série de ensaios clínicos, testes em pessoas. Uma série de ensaios clínicos teve verbo transitivo direto, início, objeto direto. Uma série de ensaios clínicos teve início, é o sujeito do verbo ter, que foram amplamente notificados. Poderia ser corretamente escrito da seguinte forma. Iniciaram-se, então, vários ensaios clínicos, testes em pessoas. Iniciaram-se, então, vários ensaios clínicos, testes em pessoas. Aqui, gente, testes em pessoas, ele está explicando o que são os ensaios clínicos, né? O mesmo acontece embaixo. Gente, o que mudou embaixo? A única coisa que mudou foi a estrutura sintática. E olha o que ele está perguntando.
poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma. Então ele está perguntando apenas de reescrita, não está perguntando de sentido, não está perguntando de nada. Pode sim. Por que que pode? Porque se inicia algo. Ó, eu iniciei o curso, verbo transitivo direto. Se esse verbo é transitivo direto, esse ser é uma partícula passivadora. Vários ensaios clínicos passa a ser sujeito. Vários ensaios clínicos foram iniciados. Uma série de ensaios clínicos teve início. É ou não é a mesma coisa? Então, nós temos sim a reescrita correta dessa estrutura. Por esse motivo, o item é certo. Questão 18. No texto, a palavra adstrito tem o mesmo sentido de limitado. Bom, aqui é aquele tipo de questão assim, ó, ou você sabe, ou então você vai ter que contar com a sorte, com a leitura do texto, para ver se elas conseguem te auxiliar na significação das palavras. Essa matéria é uma matéria de sinônimo, né? E é por isso que eu falo da importância de a gente ter uma propriedade vocabular vasta, não somente para a questão da redação, mas também de interpretar a pergunta que é feita. Por exemplo, eu já vi muitos alunos errarem questões do CESP por não saberem o que é abonar, por não saberem o que é defeso. Quando você fala assim, é defeso tal coisa. Ué, o que é defeso? Confiram lá no meu Instagram, coloquei essa diquinha lá, né, na parte das palavras que a gente tem indicado para que vocês aprendam. Então, Ricardo Pereira Prof, confiram lá e me digam o que acharam da palavra defeso. Muitos alunos, na semana passada, alunos da diplomacia errando as questões porque não sabiam o que era abonado, né? Então, atentem-se à propriedade vocabular. No texto, a palavra distrito tem o mesmo sentido de limitado? Tem. Você vai falar assim, Ricardo, como é que você sabe? Porque eu sabia. Mas se você ler aqui, você consegue também chegar a essa conclusão. Ó, o problema de segurança, portanto, não pode mais estar adstrito apenas ao repertório tradicional do direito. Não pode mais estar limitado apenas ao repertório. Então, o item é certo. Então, significação das palavras. Ou você conhece mesmo a palavra, sabe assim, ou você conhece a palavra, sabe o que ela significa, ou então você vai ter que, pelo contexto, tentar adivinhar. Às vezes dá certo? Dá, mas nem sempre isso acontece. Questão 20. A questão 20 é muito parecida com a questão 18, que a gente acabou de fazer. Muito parecida. Ela pede, acho que é reescrito de texto. Quer ver? A substituição de castigava-se por castigavam não prejudicaria as informações veiculadas no texto. Olhem só, a substituição de castigava-se por castigavam não prejudicaria as informações veiculadas no texto. Antigamente, daqueles tempos coloniais nasceu o costume. O costume sujeito nasceu daqueles tempos coloniais. Ainda vigente de comer terra. Então, o costume de comer terra nasceram dos tempos coloniais. Antigamente, castigava-se esse vício africano. Então, antigamente castigava-se. Castigava verbo transitivo direto, o ser partícula passivadora. Esse vício africano é o quê? O sujeito. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, antigamente esse vício africano era castigado, colocando-se mordaças na boca. Antigamente, esse vício africano era castigado. É isso que está escrito aqui com castigavam-se. E aí ele pergunta assim, a substituição de castigava-se, que quer dizer esse vício era castigado, por castigavam, não prejudicaria as informações veiculadas no texto. Gente, não prejudicaria. A gente mudaria a estrutura, mas não prejudicaria as informações veiculadas no texto. Por exemplo, quando eu digo assim, antigamente castigava-se esse vício africano colocando-se mordaças na boca. Olha só, antigamente esse vício africano era castigado colocando mordaças na boca. Você sabe quem é que castiga? Não. O vício era castigado. Tá bom. E se eu digo, antigamente castigavam esse vício colocando mordaças na boca. Continua, né? Continua esse sujeito não sendo indeterminado. Né? Esse sujeito está indeterminado. Quer dizer, o sujeito dessa oração aqui não é indeterminado. Perdão,
Perdão. Continua o agente. O agente sendo indeterminado. Você não sabe aqui quem é que castiga. Então, quando ele diz a substituição de castigava-se por castigavam não prejudicaria as informações. Não prejudicaria. A gente muda a estrutura sintática. Por exemplo, castigava-se esse vício, quer dizer, o vício era castigado e o vício é o sujeito da oração. Quando eu digo castigavam esse vício, o vício continua sendo castigado, mas o sujeito aqui é indeterminado, tá? A gente muda a relação sintática, mas as informações aqui, elas continuam sendo passadas da mesma forma, sem nenhum prejuízo. Por essa razão, o item é certo, como dizem os italianos. Certo, certíssimo, certíssimo, certíssimo. Boa, né? A questão? Muito boa. Questão 21, questão de crase. O que ele quer saber de crase? A gente sabe o seguinte, crase, nós temos aí dois grandes princípios para estudar crase. Quais são eles? O primeiro princípio da crase, presta atenção aqui, o primeiro princípio da crase é a regra geral, que é a junção da preposição com um artigo. Se eu digo assim, se existe uma ameaça à democracia, se há uma ameaça, há alguma coisa. Olha a preposição saindo, do lado de cá eu tenho a preposição. A palavra democracia admite ou não admite a crase? Eu digo assim, a democracia está em perigo. Ora, se há uma ameaça há democracia, esses dois A se fundem e resultam na crase. Essa é a regra geral. Além da regra geral, nós temos os casos das locuções. Locuções prepositivas femininas vêm com crase, locuções adverbiais femininas vêm com crase, locuções prepositivas à medida que e à proporção que vêm com crase. Então, temos aí esses dois grandes princípios. Vamos ver o que ele pergunta aqui. Gente, às vezes eu falo assim, ó, vou para Brasília, mas eu posso dizer vou a Brasília, né? Vou para a praia, mas eu posso dizer vou à praia. Notem que para a é a mesma coisa, é preposição mais artigo. Se eu fundir os dois, uma preposição mais artigo, o a com o a, tem como resultado a crase. Observem aqui. A correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservados caso a expressão reservadas para a família fosse alterada para reservadas à família. Sem nenhum problema. Esse negócio seria sim preservado. Se algo é reservado a família admite, então resulta na crase, que é basicamente essa junção aqui, ó, do para a. A única mudança que foi feita aqui foi na preposição, na escolha da preposição, que foi trocada a preposição para por a preposição a, mas ainda assim mantendo a correção e o sentido do texto. A correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservadas? Sim, gente, seriam preservadas, né? Se eu dissesse assim, ó, vou para a cidade dos meus pais. Ora, gente, vou para a cidade dos meus pais. Para a a regência clássica é a, né? Existe uma diferença aí. Mas olha só, para a é a mesma coisa de dizer, vou à cidade dos meus pais. Então, esse para a resulta na crase, no acento indicador de crase. Então, o item é correto. A única diferença aqui é a escolha da preposição, que aí já tem a ver com regência. Questão 22. Seria mantida a correção gramatical do texto, caso o trecho com ela fosse isolado por vírgulas. Ó, uma questãozinha de pontuação ligada à matéria que mais tem relação com pontuação em língua portuguesa, que é o tal do advérbio, O advérbio, ele configura mais ou menos aí 85% dos casos, gente, de vírgula em português. E como é que funciona essa estrutura? Em ordem direta, essa vírgula ela não costuma acontecer, não é recomendável, a não ser que haja ambiguidade a ser sanada, ou termos de mesma função sintática. Então, se eu disser assim, ó,
o navio da Petrobras afundou no mar. O navio da Petrobras, sujeito, afundou o verbo, no mar, complemento. Em regra, a gente não coloca a vírgula nesse caso, entre o verbo e esse complemento. Mas se eu pegar esse no mar, que é um adjunto adverbial de lugar, e deslocar esse advérbio, a vírgula aí, ela pode acontecer de forma facultativa, se for um advérbio curto, 2 termos, e de forma obrigatória se for um advérbio longo, mais de 2 termos. Então, observem isso aqui, ó. Ó. Se eu dissesse assim, ó. Eu sairei com ela. Pessoal, isso aqui, esse com ela, é um adjunto adverbial de companhia. A gente não recomenda, eu sairei com ela, tá vendo? Fica até estranho. A gente pede para não colocar essa vírgula aqui, já que está em ordem direta. Sujeito, verbo e complemento. Mas se eu pego esse com ela e desloco para qualquer lugar, aí eu posso colocar a vírgula, já que esse complemento se trata de um ADV, de um adjunto adverbial. Aí, seguinte, essas vírgulas, elas seriam facultativas ou seriam obrigatórias? Notem que o advérbio é curto, formado por 2 termos. Então eu poderia dizer, com ela eu sairei ou eu com ela sairei. As vírgulas, elas são facultativas, mas elas poderiam sim acontecer. Então, vejamos aqui o que ele pergunta. Ele pergunta exatamente isso. Ó, seria mantida a correção gramatical do texto caso o trecho com ela fosse isolado por vírgulas. Sim, os incêndios que abriam terras aos canaviais devastaram a floresta e a fauna com ela, e com ela a fauna. Então, esse termo aqui é um adjunto adverbial que está deslocado. Por essa razão, ele pode sim receber a vírgula. Aí você fala assim, Ricardo, ADV de quê? Qual que é a circunstância que ele está passando? Olha aqui. Companhia, adjunto adverbial de companhia. E com ela, a fauna. Eu até recomendaria a colocação da vírgula aí nesse caso. Eu gosto muito. Quando eu desloco o advérbio, eu tendo sempre a colocar a vírgula. Eu só não coloco, por mais que seja facultativa, eu só não coloco quando eu tenho muitas vírgulas já no período. Aí, se é facultativa, eu deixo passar. Questão 23. A questão 23 eu coloquei, mas eu nem coloquei o texto. Por quê? Porque pela própria questão você mataria. Eu coloquei essa questão para você perceber assim, olha, às vezes eu nem preciso ir ao texto, às vezes ao ler a questão eu já respondo e ganho tempo na prova. Olha o que ele pergunta. Os sentidos e a correção gramatical do texto seriam preservados caso o último período fosse assim reescrito. Portanto, recentemente houveram mais queixas da sociedade civil quanto a medidas urgentes e concretas pelo desarmamento nuclear. Não interessa para você aqui o sentido dessa reescrita. Não interessa neste momento. Por quê? Porque pelo aspecto da correção a gente chega ao gabarito dessa questão. Você que já está treinado, já está lá com olhos de águia, né, vendo olhos de águia não, olhos de machado, olhos de revisor, vendo qualquer vírgula fora do lugar, qualquer concordância, qualquer desvio ali, já deve ter percebido que aqui de cara nós temos 2 erros. O primeiro ligado ao verbo haver e o segundo ligado à crase que eu apaguei aqui. Opa! Aqui, vou até bonitinho. Ó. O primeiro ligado ao verbo haver e o segundo ligado à crase. Errado! Por que errado? Porque, vamos lá, o verbo haver aqui está com sentido de existir. Se o verbo haver está com sentido de existir, nós não temos flexão. Ele é um verbo impessoal, então ele tem que ficar no singular. Portanto, recentemente houve mais queixas e nada de houveram. Se fosse o verbo existir, aí sim, aí seria existiram mais queixas.
houve mais queixas da sociedade civil quanto a medidas. Gente, se é quanto a alguma coisa mesmo. A preposição sai, beleza? A preposição sai. Mas notem aqui que esse medidas é um substantivo que está no plural. Qual é o artigo que deveria estar acompanhando medidas? Seria o as, é ou não é? Se aqui você não está vendo, o as escrito, é porque não foi colocado o artigo. Se não foi colocado o artigo, só existe preposição. Logo, não há falar-se aqui em fusão. Por isso que quando fala assim, antes de palavra no plural, se o artigo não tiver no plural, não tem crase. Claro que não tem, porque ali não tem como haver a fusão da preposição com o artigo. Uma coisa é eu dizer assim, isso não quer dizer que está errado. Uma coisa é eu dizer assim, refiro-me às festas da cidade. Note que aqui o sentido está específico, especificado. Quem se refere a festas, as festas. Eu estou falando das festas da cidade. Então, olhem a crase aqui acontecendo. Mas se eu digo, refiro-me a festas da cidade, ele não especificou quais são as festas. Quem se refere a. E por que ele não especificou? Ele não definiu, porque ele não colocou o artigo. Logo, nós não podemos falar em crase nesse caso. O item é errado. Viram? Vocês nem precisariam ir ao... Aqui. Vocês nem precisariam ir ao texto, nem precisariam perder tempo com a leitura do texto ou buscando o sentido, sendo que vocês poderiam matar com muita facilidade pela correção. Eu sempre indico, eu falo vá pela correção, porque às vezes você vê ali um verbo errado, você vê uma flexão errada, você vê uma pontuação, vê uma concordância, você já sabe que o item está errado. Não precisa ficar se preocupando com o sentido, que é uma parte um pouquinho mais complexa. O emprego do acento na forma verbal tem indica que ela está flexionada no plural para concordar com o termo os clamores da sociedade civil por medidas urgentes e concretas de desarmamento nuclear. A gente sabe que os verbos ter e vir e seus derivados, na terceira pessoa do plural, recebem o chapeuzinho do vovô, né? Não era assim que a tia falava? Recebem um acento circunflexo. E esse acento circunflexo, que é estudado lá na acentuação gráfica, é um dos casos de acento diferencial de plural. Então, ele tem sem acento, eles têm, então, observem aqui, ele tem, eles têm, ele mantém, aí aqui já recebe porque é oxítona, e eles mantém. Por quê? Porque aqui é plural. Então, sim, até que você prova o contrário, o sujeito desse verbo tem recrudescido, tem que estar no plural. Por esse motivo, nos anos recentes é um ADV, advérbio de tempo, em ordem direta. Vamos falar direto aqui, em ordem direta. Os clamores da sociedade civil têm recrudescido nos anos recentes. Os clamores da sociedade civil têm recrudescido nos anos recentes. Os clamores da sociedade civil, sim, é o sujeito. Por essa razão, o verbo ter aqui, está flexionado com acento indicador de plural. Então, quando ele pergunta, o emprego de acento na forma verbal tem, indica que está flexionada no plural para concordar com o termo os clamores da sociedade civil por medidas urgentes? Sim, o item é certo, certíssimo. Vou até colocar um verdinho aqui, para ficar mais bonito, né? E vocês saberem que está certo. Questão 25. Vamos lá. Estamos chegando ao fim. Mais alguns minutinhos aí, a gente finaliza a nossa correção. A ocorrência da crase, crase cai muito, né, no CESP. Crase cai muito, pontuação, crase, vozes verbais,
concordância relacionada a sujeito, coesão textual, interpretação, são matérias assim que chovem no CESP. A ocorrência de crase em a sobrevivência alteraria os sentidos originais do período em que esse trecho aparece, bem como prejudicaria a coesão e a coerência do texto. A coesão e a coerência textuais. Vamos enxergar. Ele diz que se nós colocarmos um acento indicador de crase aqui, ó, em a sobrevivência, se nós colocarmos essa crase aqui, nós vamos alterar o sentido e prejudicar a correção. E ele está certíssimo. Por que ele está certíssimo? Porque aqui, ó, e outros países economicamente mais adiantados ameaça igualmente a sobrevivência. Quer ver, ó? Vamos lá. Durante o século XX, agora limiar, porém, o poder destruidor do armamento de que dispõe as principais características, as principais potências e outros países, ó, o poder do desarmamento ameaça a sobrevivência. O poder do desarmamento é o sujeito. Ameaça, verbo transitivo direto. Se alguém ameaça, ameaça alguém, ameaça algo ou alguém. Verbo transitivo direto. Logo aqui, nós temos objeto direto. Como que eu vou colocar a crase em um verbo transitivo direto, já que a gente sabe que o principal princípio da crase é a existência da preposição. Então não dá para colocar aqui. Logo, a questão gramatical já estaria errada, então o sentido nem olharia, né? Então, a ocorrência da crase alteraria. Sim, alteraria. Prejudicaria a coerência, prejudicaria a coesão. Tá errada essa questão. Agora, cuidado com um detalhe, gente. A palavra ameaça, olhem só, cuidado com isso aqui. A palavra ameaça como verbo, ela é transitiva direta. A palavra ameaça como substantivo pede um complemento. Olha só, olha só. Existe uma ameaça à democracia. Como é que você sabe que é substantivo? Ó, uma aqui, ó. Aí você pensa, se há uma ameaça a. A palavra democracia admite o a, então aqui a falar-se sim no acento indicador de crase. Isso aqui é um substantivo. E pede. Agora, se eu disser assim, ó. Se eu disser assim. Se eu disser assim, ó. Notícia falsa, fake news, ameaça à democracia. Ô, gente, aqui muda tudo. Muda tudo. Por que muda tudo? Porque agora você tem notícia falsa, que é o sujeito. Ameaça é um VTD, é um verbo transitivo direto. Então, a democracia é objeto direto. Como é que eu vou colocar a crase aqui? Como dizem lá no Tocantins, tá doido. Não tem como colocar a crase aqui, já que nós temos um verbo transitivo direto, que é o que aconteceu aqui na questão 25. Então está certa, a ocorrência da crase alteraria os sentidos, a coesão, a correção, a coerência, o que você quiser. Não pode, proibido. Aquela coisa assim, né? Que parte do não pode você não entendeu. Cuidado, ó, isso acontece, por exemplo, com o verbo acessar. O acesso à sala foi liberado com crase, porque agora o substantivo acesso pede o complemento. Se há um acesso, é um acesso a. Agora, se eu digo, eu acesso à internet sem crase, porque agora o verbo acessar é transitivo direto. Questão 26. Na linha 1, a posição do advérbio frequentemente justifica a ocorrência de próclise em nos remete. Bom, que matéria é essa? Colocação pronominal. Eu acabei de citar, é uma matéria que é muito cobrada, né? Também. A gente tem a regra geral. Qual que é a regra geral? A tal da ênclise. O que é a ênclise? A ênclise é quando o pronome ele vem à frente do verbo. Por exemplo, ó, sei lá, liga-me, liga-me, liga-me. Se eu disser me liga, tá errado.
Por quê? Porque para eu trazer esse pronome para cá, eu tenho que ter uma coisa chamada fator de próclise. Eu tenho que ter alguma coisa para puxar esse trem para cá. E vocês não estão vendo nada aqui antes desse liga. Logo, esse me tem que ficar aí. E o que é fator de próclise em português? Nós temos os fatores obrigatórios e facultativos, né? Os facultativos são substantivo, conjunção coordenada, pronome pessoal e verbos no infinitivo. E os obrigatórios? Advérbios, conjunções subordinadas, pronomes relativos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, conjunções subordinadas, já falei, né? Palavras negativas, preposição em mais gerúndio. A palavra frequentemente é um advérbio. Se ela é um advérbio, ela é um fator obrigatório de próclise. Logo, esse nos aqui, ó, esse nos que está antes do verbo, que saiu daqui, ó, remete-nos e veio para cá, ele está devido à palavra frequentemente. É a palavra frequentemente que pede. Então, sim, na linha 1, a posição do advérbio justifica a ocorrência da próclise. O item é certo. 26. Os sentidos do texto seriam preservados caso a palavra possíveis fosse deslocada para imediatamente após a palavra respostas. Vamos lá. Cadê possíveis? Possíveis. Ele está dizendo que possíveis pode se referir a respostas, só que possíveis aqui se refere a causas. Então vamos lá. Lançadas com o intuito de encontrar respostas para as possíveis causas, possíveis se refere a causas, né? As possíveis causas. Lançadas com o intuito de encontrar respostas possíveis para as causas, gente, pelo amor de Deus, o sentido muda e o sentido do texto não é preservado, então tá errado. Porque do jeito que está aqui, as causas é que são possíveis. Se eu coloco em resposta, as respostas é que serão possíveis para as causas, né? Então, o item é errado, já que os sentidos não são preservados, dada a mudança de referente do adjetivo. Do jeito que está aqui, o adjetivo se refere a causas. Se eu mudar a posição dele para próximo a respostas, o adjetivo muda o referente, logo muda-se também o sentido. O item é errado. Questão 28, capítulos finais da nossa novela aqui de resolução de questões. Seria mantida a correção gramatical do texto se o trecho diante de uma mudança fosse alterado para ante a uma mudança. Essa matéria aqui, ó, morfologia. Você fala, como assim, Ricardo, morfologia? Onde? Aqui, ó. Preposição. Preposição. Diante de é uma locução prepositiva. Só que ante, né, é uma preposição. Ante, gente, já é uma preposição. Se ante já é uma preposição, eu não posso colocar aqui outra preposição junto a ela, que é a preposição a. Então, quando ele diz assim, ó, ninguém poderia ficar impassível diante de uma mudança. Ninguém poderia ficar impassível ante a uma mudança. Errado, porque o diante só poderia ser trocado por ante. Notem que esse a aqui, ó, esse a aqui, ante a uma mudança, esse a aqui não pode acontecer. Você fala assim, ó, por quê? Preposição ele não pode ser. E artigo também não, já que nós temos um artigo indefinido. Então, nós não podemos trocar, já que diante e ante já tem correspondência. Logo, esse a, se for entendido como preposição, não pode, porque o ante já é a preposição. E se ele for entendido como artigo, também não pode. E por que não pode? Porque já existe um artigo aqui, que é um artigo indefinido, uma mudança. Beleza? Então o item deixa eu ver, fosse alterado, seria mantida a correção. O item é errado. Não seria mantida a correção se nós trocássemos diante de uma mudança por ante a uma mudança, tá? Não pode. Porque ou nós teríamos duas preposições ou nós teríamos dois artigos. O item é errado.
Questão 29, questão que está aí, penúltima questão da nossa aula, que cobra verbo. A substituição da forma verbal ficarão por ficam preservaria a coerência e as ideias originais do último período. Prestem muita atenção nisso aqui. Vem aqui comigo, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Isso a gente estuda em verbo. Os verbos, até que se prove o contrário, eles têm um sentido específico, né? O futuro indica futuro, o presente, presente, o pretérito imperfeito do indicativo, indicação simultânea que acontecia do passado, sei lá, o pretérito mais que perfeito, passado do passado. Então, até que se prove o contrário, cada verbo possui um valor, cada tempo verbal possui uma ideia, né? Um valor específico. Acontece que nós temos uma coisa em português chamada embreagem verbal, ou seja, valores periféricos dos verbos. São valores que os verbos assumem no contexto. Como assim? Você costuma dizer assim, ó, você fala, os jornais fazem muito isso. Morre o apresentador Augusto Liberato. Aí seria pensar assim, mas peraí, quando o jornal noticiou isso, o apresentador já tinha morrido. Então, o certo não seria morre o apresentador Augusto Liberato. Seria o quê? Morreu o apresentador Augusto Liberato. A questão é que o presente, ele costuma assumir de forma secundária outros valores nos contextos. Então, a gente diz que esse presente foi utilizado com o valor de atualização do passado. O mesmo acontece se eu disser assim, ô Lelis, te ligo mais tarde. Qual que era o certo? Te ligarei mais tarde, já que era futuro. Mas a gente sabe que eu te ligo mais tarde, esse ligo é futuro. Por que eu usei o presente? Para mostrar que esse futuro ele vai estar mais perto, que é a tal da antecipação do futuro. Então os verbos, olha que loucura, além de ter um sentido específico, eles podem no contexto assumir outros sentidos chamados de valores contextuais. E é isso que ele está perguntando aqui. E o melhor é que ele não está perguntando sentido, ele está perguntando coerência e as ideias originais. Então, se eu dissesse assim, ó, Lelis, te ligo mais tarde, eu poderia trocar assim, Lelis, te ligarei mais tarde? Ou o contrário, Lelis, te ligarei mais tarde, eu te ligo mais tarde. Isso mantém a coerência e mantém os sentidos originais do texto. Gente, não é a mesma coisa? E também isso não está certo? Então, o item é certíssimo. Aí você fala, peraí, cara, por que você já está marcando certo sem ver? Vamos ver agora. A substituição da forma verbal ficam preservaria a coerência e as ideias originais. Olha só. As pressões impostas pelo vírus Zika ilustram bem quão estéreis são muitas dessas discussões, pois, sem sintonia entre a geração de conhecimento fundamental e aplicado e entre o investimento público e privado, muitos problemas da sociedade ficarão sem solução. Muitos problemas da sociedade ficam sem solução. Ora, gente, as ideias veiculadas e a coerência não seria prejudicada aqui de forma nenhuma, já que o ficam estaria com o valor de futuro, o valor contextual. Por isso é certo. Fiquem espertos, porque isso cai muito, muito, muito no CESP. Ele troca um verbo pelo outro, um tempo verbal pelo outro, e ele não pergunta para você o sentido, ele pergunta a coerência, se aquilo mantém a lógica, e se o verbo naquele contexto pode ser empregado, né? Pode ser substituído por outro tempo verbal. Cuidado, porque isso cai bastante. Questão 30, nossa questãozinha, nossa última questão, fala sobre a tal da locução adjetiva. Prestem atenção. Em regra, nós temos em português adjetivos, locuções adjetivas. Se eu dissesse, por exemplo, ó, carne bovina. Posso trocar bovina por de boi? Claro, já que de boi é uma locução adjetiva que substitui bovina, né? É um sentido. Agora, se eu dissesse assim, gente, amigo de infância, é uma locução adjetiva. Eu posso trocar por amigo infantil? Você percebe que não. Você percebe que o sentido muda, não muda? Então, as locuções adjetivas, elas costumam ter correspondência com os adjetivos. Costumam. Mas nem sempre. Vocês têm, às vezes, locuções que não podem ser substituídas. Primeiro, porque não existe o adjetivo. Se eu disser bolsa de pano, você vai falar assim, bolsa panal?
Ou por outro, aqui por exemplo, amigo de infância, não dá, eu não posso falar amigo infantil. Então esse intercâmbio entre essa locução e esse adjetivo não acontece, já aqui acontece. Ele está perguntando exatamente isso, ele está dizendo assim, ó, modelos do futuro pode ser trocado por futuristas mantendo os sentidos originais do texto? Você vai perceber que não. Ó, vamos lá. A natureza jamais vai deixar de nos surpreender. As teorias científicas de hoje, das quais somos justamente orgulhosos, serão consideradas brincadeira de criança por futuras gerações de cientistas. Nossos modelos de hoje certamente serão pobres aproximações para os modelos do futuro. Por exemplo, os modelos de amanhã, do ano que vem, do futuro. Quando ele fala para os modelos futuristas, você percebe que o sentido muda. Aí você se lembra de os Jetsons, né? Carro voando, você se lembra carro cozinhando, você se lembra carros com asas, você se lembra de carros futuristas, um negócio muito mais tecnológico. Então, nesse contexto aqui, infelizmente, a gente não pode fazer essa mudança sem que ocorra alteração de sentido. Por isso, o item é errado. A substituição do termo do futuro em modelos do futuro pelo adjetivo futuristas manteria os sentidos originais do texto? Não, não manteria. O item é errado. Tranquilos? Chegamos, então, à nossa última questão, chegamos ao fim da nossa resolução de exercício CESP. Vocês devem ter visto que esta prova, né, essas questões, seguiram a mesma lógica das questões anteriores e de que o CESP tem, sim, uma linha de cobrança que se repete em toda a prova. Então, foquem nesses assuntos que nós abordamos hoje, respondam a mais questões e nos vemos na próxima semana com mais exercícios CESP para o DPEM. Obrigado pela atenção, obrigado pela paciência, beijo grande e até a próxima.